sejam bem-vindos ao Descomplicando a Bíblia. Por aqui nós estudamos as Escrituras e procuramos enxergar a realidade, os desafios, homem e mulher do século XXI, como é que nós podemos enfrentar os gigantes a partir dos ensinamentos que Cristo deixou para nós. Vem comigo que hoje nós vamos encerrar a nossa análise, o nosso estudo sobre o documentário A Prisioneira do Profeta. Foi lançado lá em 30 de janeiro na HBO. Também está disponível para quem é assinante da Discovery Plus, entre outras plataformas que já está disponível. É importante ressaltar aqui, gente, que as nossas conversas, as leituras que nós fazemos da Palavra de Deus, em nada substitui o seu devocional, o seu momento com Deus, as suas orações e as suas meditações. Aqui, a ideia é nós caminharmos juntos, mas respeitando a particularidade de cada um e a individualidade. Tendo em mente que o Senhor fala com cada um de nós. Tenho certeza que Ele fala aí com você especificamente para que você brilhe na onde você está inserido, na sua família e na sua casa. Por aqui nós procuramos contribuir e colaborar uns com os outros na leitura, na meditação, exercitando o nosso discernimento. Essa é a ideia do canal Descomplicando a Bíblia. Então, antes da gente encerrar aqui o nosso estudo, eu quero recapitular com vocês. O que você está falando, Carol? Qual é o assunto? Bom, nós estamos fazendo análise de um documentário que fala sobre uma mulher chamada Brielle Decker. Ela foi esposa do líder de maior autoridade de uma das religiões mais conhecidas ali nos Estados Unidos, que é a Igreja Mormon, porém fundamentalista, que resguarda algumas doutrinas que foi deixada e abandonada pela Igreja Mormon de forma geral. Por isso que eles são fundamentalistas. São chamados de Igreja de Cristo Jesus, dos Santos dos Últimos Dias. Aí você vem e coloca aí a palavra fundamentalista para discernir e entender que eles continuam resguardando ensinamentos, ou seja, teve um racha ali na instituição religiosa. Parte deles seguiram, abrindo mão, por exemplo, da poligamia, abrindo mão, outro exemplo, da lei ou do estabelecimento da expiação por meio do sangue, que é o quê? É a morte, gente. Ou é assassinato, ou é o suicídio assistido e incentivado diante da doutrina de que se determinado pecado é acometido e não há perdão, a única forma de ser perdoado da pessoa, do fiel, conseguir a remissão, conseguir ali rumar para a eternidade, para entrar no reino de Deus, apenas isso só pode acontecer se houver derramamento de sangue. Se nós considerarmos a Bíblia, as Escrituras, os ensinamentos de Jesus, nós vamos entender e perceber que isso não é necessário, porque Cristo foi aquele que se entregou definitivamente por toda a humanidade. Então, antes de Cristo, nós temos ali os rituais da lei de Moisés, você tem o sacrifício de animais, da rolinha, do carneiro, você tem N ritualísticas ali na lei de Moisés. Com Cristo Jesus, todas essas coisas são anuladas, ou seja, toda essa parte ritualística, de lei, de Torá, Jesus resolve por meio do seu sacrifício. Então, essa história que a pessoa precisa morrer para ser redimida e o seu sangue, não, segundo o ensinamento de Jesus, não. E por que nós estamos falando disso? Porque eles dizem seguir os evangelhos e seguir Cristo. Então, se eles dizem seguir Jesus, essa religião fundamentalista, nós precisamos analisar, segundo as Escrituras, o que eles estão fazendo e vivendo, segundo o livro que eles consideram sagrado, que é a Bíblia. Então, por isso que nós estamos fazendo esse vídeo. Recapitulando rapidamente, nós falamos e estamos conversando sobre a história da Brielle Decker, uma das esposas, porque esse homem, essa autoridade, Warren Jeffs, teve 87 mulheres. E uma delas, que é a Brielle, saiu, se desconectou, segundo eles mesmos dizem, se tornou apóstata, abandonou o seu líder, Warren, abandonou a comunidade, abandonou o estilo de vida deles. E por eles mesmos é considerado uma apóstata. Quando ela saiu, 10 anos depois, ela relata
o que ela viveu ali em comunidade com eles, sendo esposa desse líder, que, adivinhem só, ele foi condenado à prisão perpétua mais 20 anos por conta de casos confirmados e comprovados, legalmente falando, de abuso de menores, entre outras coisas que nós conversamos ali já no vídeo anterior sobre esse assunto. Hoje eu quero falar com vocês sobre a parte das escrituras, como a Bíblia, como nós podemos olhar para tudo aquilo que foi relatado no documentário, no vídeo que nós fizemos anteriormente, a partir da palavra de Deus. Eu separei aqui algumas palavrinhas-chave para nos ajudar a entender, a partir das escrituras, do Evangelho de Jesus, o que eles estão trazendo no documentário. Então a ideia era problematizar a mesma conversa e contextualizar a partir das escrituras. Vamos lá, nós temos alguns assuntos aqui importantes, rapidamente com vocês. Uma coisa muito falada e que é muito vista ali, muito vivida na comunidade fundamentalista de Jesus Cristo, do Santo dos Últimos Dias, é a poligamia. E como é que a palavra de Deus se posiciona? O que nós aprendemos nas Escrituras para esse assunto? Se nós lermos lá Gênesis 2, 24, diz assim, a Torá, gente, lei mosaica. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. E os dois, não 3, não 4, não 5, e os dois tornam uma só pessoa. Então acho que aqui a gente já tem muito claro, né? Do que a palavra de Deus está falando, o que a Bíblia, o que Moisés está ensinando lá. Os dois, homem e mulher, no singular, se unem e se tornam uma pessoa. Não está falando aqui que um marido pode ter 15, 20, 30, 87 esposas. Tá, Carol, mas eu ainda não estou convencido. Então vamos ver o que Jesus fala sobre esse assunto lá em Mateus 19, do 3 ao 5. Ele diz assim, alguns fariseus chegaram perto dele, de quem? De Jesus, Mateus está relatando aqui, e querendo conseguir alguma prova contra ele, perguntaram, será que pela nossa lei um homem pode, por qualquer motivo, mandar a sua esposa embora? Jesus respondeu, por acaso vocês não leram o trecho das Escrituras que diz, no começo, o Criador os fez homem e mulher, e Deus disse, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. Assim já não são duas pessoas, olha ele reafirmando aqui, mas uma só. Portanto, que ninguém separe o que Deus uniu. O que Jesus está falando? Ele está confirmando a Torá, ele está concordando com a lei mosaica. Está dizendo assim, o homem e a mulher se unirão, se tornando uma só pessoa. Deixarão pai e mãe, ou seja, a imaturidade, a vida de casados unidas, um homem e uma mulher é a maturidade, se desconectando aí dessa dependência paterna e materna. Lá em Marcos 10 também, do 7 ao 8, você pode ler sobre isso. Nós também temos Paulo falando sobre isso lá em 1 Coríntios 6, 16, que diz assim, ou será que vocês não sabem que o homem que se une com uma prostituta se torna uma só pessoa com ela? As Escrituras Sagradas afirmam, os dois se tornam uma só pessoa. Então Paulo também está reafirmando a Torá. E mais, ele está falando aqui sobre a prostituição, a infidelidade, a relação desprovida do compromisso, da aliança. Ele está dizendo assim, olha, independente se vocês fazem isso solenemente ou não, nos seus rituais de casamento, aquele casamento que a gente conhece, né? Véu, grinalda, entra na igreja, as testemunhas. Independente disso, a relação entre homem e mulher os torna um. O casamento, ele é isso, né, gente? Essa união emocional, física, do ato sexual e espiritual. Então, aos olhos de Deus, o Senhor reconhece como uma única pessoa, homem e mulher, cônjuges unidos. Outra coisa muito interessante está lá em Efésios 5:31, do 31 ao 33. Paulo vai fazer uma comparação da esposa, dos cônjuges, esposa, esposo, com Cristo e a noiva dele.
Como dizem as escrituras sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja, mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Várias passagens, gente, da Bíblia reafirma, seja Novo Testamento, Antigo Testamento, antes da vinda de Cristo, depois da vinda de Cristo, sobre a relação conjugal, matrimonial entre um homem e uma mulher. E nada além disso. A poligamia, na palavra de Deus, não é validada. Carol, mas Salomão, mas Davi. A questão de estar ali relatado, o comportamento humano de poligamia, não quer dizer que é algo aprovado da parte de Deus, certo? Não é porque ali está relatado casos e situações de poligamia que, segundo as orientações do Senhor, isso deve acontecer. Pelo contrário, a Bíblia é muito clara para nós. Homem e mulher, um homem, uma mulher, se tornando uma só carne. Monogamia é a orientação de Deus para os seres humanos. E olha que lindo isso aqui. Paulo fala algo muito profundo, muito incrível, uma revelação muito bonita, gente, sobre a relação entre homem e mulher como uma sombra, um apontamento de algo espiritual, que é a relação de Cristo com o corpo, com a noiva, com os seus seguidores, com o povo de Deus. Então nós precisamos entender isso. Todas as coisas têm um propósito. Deus criou tudo com as suas finalidades. A relação entre homem e mulher também tem essa finalidade espiritual de expressar a verdade sobre quem é o Filho, sobre quem somos nós, as criaturas, diante do Deus Criador, do Filho de Deus. Então é importante entender isso, a profundidade do porquê, os motivos de se viver a monogamia, de se viver segundo as orientações que Deus tem para a criação, para os seres humanos. Segundo ponto muito importante aqui, que a gente vê muito presente no documentário, nessa vida em comunidade, nessa relação com Warren Jeffs, os seus seguidores, os fiéis ali com o Warren, é a idolatria e as consequências deste pecado na vida, não só do Warren, mas de todo mundo ali, né? Então essa questão dele falar e ser essa autoridade, essa divindade praticamente, que recebe, é o único que recebe as revelações de Deus e conduz todo mundo, esse totalitarismo dele, nós entendemos e enxergamos ali como uma questão de idolatria. Por quê? Vamos ler lá, Êxodo 20, do 1 ao 5, diz assim: também Torá, lei mosaica. Deus falou e foi isto o que ele disse: meu povo, eu, o Senhor, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Olha só, se a gente pensar no documentário, nessa relação bem complicada do Warren com a comunidade ali, a gente vai lembrar, e eu quero trazer isso para vocês, dos quadros pendurados, que eles mostram lá, que são centenas de quadros do Warren pregados nas paredes da casa principal onde ele morava. Então você tem ali toda uma veneração, toda uma entrega, gente. Quando nós entregamos devoção a algo ou alguém, a razão da nossa existência, o nosso norte, onde tudo que sai dessa pessoa é lei, é verdade para nós, isso é adoração, isso é idolatria.
Segundo a palavra de Deus, é pecado, porque o único que pode ter, que dá conta, o único que é digno, perfeito, merecedor de adoração é Deus, o Criador. Deus Pai, Deus Filho e Espírito. Vocês entendem que o Warren, esse papel de o profeta, que detém toda a revelação, ele conflita com o papel de Cristo, com o ministério de Cristo na vida das pessoas ali? Que apesar deles dizerem que seguem Jesus, a Bíblia, a palavra, o Evangelho de Cristo, esse lugar que o profeta ocupa definitivamente mostra para nós que algo está fora. Os papéis estão ali bagunçados com relação a essa liderança. E eu aproveito para trazer o outro tópico, que é a questão do controle por parte do Warren, da comunidade. Ele manda e desmanda lá, gente. Ele manda até nas relações mandava, né? Até nas relações sexuais dos fiéis, com quem casava, com quem não podia casar, onde moravam, se estava ou não, se algo desagradava, ele julgasse ali um erro, ele mandava o cidadão, a cidadã embora da comunidade, deixando família. Olha só a presença autoritária dessa figura na vida das pessoas, como se ele fosse o único capaz de se conectar com Deus, ouvir e receber de Deus e entregar para as pessoas. Quem é que faz isso? Jesus. Esse controle humano só é sinal de que algo está totalmente fora do lugar e definitivamente não condiz com os ensinamentos de Cristo. Se nós lermos lá em 1 Timóteo 2, do versículo 5 ao 6, diz assim: pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus, que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo de que Deus quer que todos sejam salvos. Ah, Carol, mas aí é ser humano. Não, Cristo é perfeitamente ser humano e perfeitamente Deus. Cristo, Jesus, entre os seres humanos, ele é, como João ensina lá no comecinho do Evangelho, o Verbo se fazendo carne, o próprio Deus, a palavra da vida, o Filho, Cristo, se fazendo ser humano e habitando entre os seres humanos. O Deus, Criador, Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, se fazendo ser humano, se fazendo homem perfeitamente na figura do Filho de Deus e redimindo todos os seres humanos, pagando pelo preço dos nossos pecados. Esse é Cristo e unicamente Cristo. Por isso que nós não podemos terceirizar a nossa espiritualidade ou colocar seres humanos comuns neste lugar de intermediação. Jesus resolveu essa questão, tanto que ele mudou completamente a relação dos seres humanos, essa relação espiritual, a conexão espiritual dos seres humanos com o Deus Criador mudou depois da vinda de Cristo, depois do seu ministério. Gente, vem o judaísmo, Torá, lei mosaica, Cristo vem e muda completamente. Como é que nós chamamos isso? Nova aliança. A velha, antiga, como nós vemos lá em Hebreus, essa cumpriu o seu propósito. A lei mosaica cumpriu. Agora é por meio de Cristo. Nos conectamos com Deus por meio de Jesus, não dos seres humanos. Não de um profeta XY. Não por meio de ritualística tal. Não por meio de expiação de sangue humano ou de animais. Mas essa questão foi perfeitamente resolvida no Filho, derramando o seu sangue, se entregando como sacrifício, expiando os nossos pecados, nos dando acesso ao trono de Deus, à presença de Deus, o Deus Criador. Jesus é esse cara, gente. E tudo aquilo que vem de alguma forma e tenta ocupar esse lugar de intermediação é pecado, é idolatria, é erro. Por isso que o Warren Jeffs fez o que fez, o estrago que fez, porque definitivamente ele ocupou e sentou num lugar, no coração das pessoas, nesse trono aqui,
totalmente errado, totalmente idólatra, totalmente fora do Evangelho de Jesus e da proposta que Deus tem para nós através do seu Filho. Outra palavrinha que a gente vê muito é apostasia. O que significa isso? Apóstata, segundo a Warren, naquela época, segundo o que foi relatado pela Brielle ali, era aquela pessoa que abandonava não simplesmente os ensinos de Jesus, a sua fé em Deus, mas quem abandonava a vida em comunidade e a liderança do profeta. Sendo que na palavra de Deus, apóstata é quem abandona a fé em Cristo Jesus, quem abandona o estilo de vida a partir dos ensinamentos de Jesus. E o próprio Cristo, gente, falou sobre isso. Então vamos lá, o que é apostasia? É esse abandono da fé. Mas eu quero trazer aqui duas diferenças. Nós temos o abandono da fé, o abandono do evangelho, da sã doutrina, como Paulo ensina, como os apóstolos batem muito nessa tecla, olha, não abandonem os ensinamentos de Jesus, andem por este caminho de retidão. Duas formas disso acontecer. Primeiramente, as lideranças agindo de apostasia, quando ensinam, no caso do Warren, né? Quando ele ensina algo diferente do que Cristo deixou para nós, ele também está sendo um apóstata. Ele está compartilhando outro evangelho, outro ensinamento que não tem a ver com Jesus. Outra forma é a do povo, de forma geral, que abandona a fé em Cristo e o estilo de vida de quem anda pelos ensinamentos de Jesus. Jesus fala assim, e é relatado por Mateus, lá no capítulo 24, do 10 ao 13. A versão Nova Almeida atualizada é muito boa, gente, para a gente entender melhor isso aí. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Que tempo que Jesus está falando? Ele está falando sobre a consumação dos tempos, sobre o encerramento da história aqui, desse período aqui de terra, onde a humanidade está entregue fora de Cristo ao domínio de Satanás. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão muitos, e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Jesus já está dando a letra para nós há 2000 anos atrás, né? Ele já está deixando claro que essa questão da apostasia vai piorar. É apostasia relatada no documentário? Não. A apostasia segundo a Bíblia. Como eu falei para vocês, ali não é simplesmente uma questão de abandonar a fé em Jesus, mas você ser desobediente àquele homem autoritário lá. Você é excomungado, você é lançado para fora da comunidade, da vida deles. Não necessariamente que a pessoa deixou, como a Brielle disse que não deixou Deus, ela deixou o Warren. Então, a Brielle é apóstata? Nesse aspecto, segundo a palavra de Deus, não. Ela simplesmente saiu do domínio e do controle de um homem dominador, controlador e manipulador. Então, não. 1 Timóteo 4, do 1 ao 3, Paulo falando sobre apostasia. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm a consciência cauterizada, que proíbem o casamento ou falam de poligamia e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com gratidão pelos que creem e conhecem a verdade. Paulo está falando aqui da apostasia com relação ao ensino. As pessoas abandonando o evangelho verdadeiro, ensinando outras coisas e outras doutrinas com relação, por exemplo, casar é ruim, ou então que alguns alimentos são proibidos. Eu lembrei na hora assim, com relação à restrição alimentar de carne, proibindo o consumo, trazendo novas doutrinas, sabe? Trazendo de volta coisas que Jesus já superou. Trazendo de volta o estilo de vida ritualístico do Antigo Testamento, tirando Jesus, gente,
da centralidade, o seu ministério, a sua obra, como se isso não tivesse acontecido, como se Cristo não tivesse se entregado por nós, querendo resgatar uma espiritualidade que já foi vencida por Jesus. O preço já foi pago. Segundo Tessalonicenses 2:3, Paulo também diz assim: ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá, o quê? O fim não chegará, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Quem é o filho da perdição? O anticristo, que vem aí definitivamente como um sinal do encerramento dos tempos, trazendo a apostasia de forma varrendo a terra, de forma global, controle global, uma tentativa de domínio global, de separação da humanidade do Deus Criador, uma tentativa, apenas uma tentativa. Eu queria trazer esses versículos para vocês, para a gente fazer essa distinção com relação à apostasia, segundo o que eles estavam vivendo ali naquela comunidade, xingando, perseguindo pessoas e chamando elas de apóstatas, quando na verdade, se nós olharmos a Bíblia que eles dizem seguir, apóstata é justamente quem está vivendo outra coisa diferente das Escrituras, ou vivendo ou ensinando, abrindo mão de Jesus, do Evangelho, ou propondo ensinamentos que não condizem com o Evangelho de Cristo. Uma coisa é fato, e nós precisamos deixar isso aqui registrado. O Evangelho de Jesus, gente, não mudou. Ele ainda é o mesmo, desde que Jesus trouxe e veio até nós e trouxe o reino de Deus, estabeleceu o reino de Deus entre os homens. Antes disso, por meio da lei mosaica, povo judeu, povo de Israel, é para nós um exemplo e vai continuar sendo um exemplo de povo escolhido por Deus, que se relaciona com o Deus verdadeiro. Eles são um referencial. E a partir disso, no tempo certo e determinado, Deus vai juntar o povo de Israel, juntamente com a noiva, todo o corpo de Cristo, toda a igreja, a partir de Cristo, como um só povo. Essa é a consumação dos tempos. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês e esclarecido com relação aos assuntos mais presentes ali no documentário. Se você não assistiu, eu convido você a assistir para problematizar e entender as coisas do nosso dia a dia, o que nós enfrentamos, as questões relacionadas à doutrina, ao ensinamento de Jesus, o que combina e o que não combina. Por que nós usamos a Torá? Por que nós validamos? Porque Deus validou aquilo. Porque Deus validou a aliança e firmou uma aliança com o povo de Israel, apontando para a vinda do Filho. Então, o povo de Israel é uma história profética, é uma história que aponta para Cristo, que Deus abençoou e se colocou ali presente por meio do povo judeu na humanidade naquele período e sempre apontando para o Filho que viria e veio, morreu por nós, morte de cruz, ressuscitou no terceiro dia e por isso hoje todos nós que professamos fé nele fazemos parte do corpo dele, o corpo de Cristo, que é a reunião dos santos. É o povo que lá no final dos tempos, na consumação de tudo que está acontecendo e tem que acontecer, como Jesus diz, é necessário que seja isso, lá na consumação nós receberemos o Filho novamente, vindo para nos buscar como povo e para julgar as nações e todo aquele que virou as costas ou não reconheceu o Filho. Espero que o vídeo de hoje tenha abençoado a vida de vocês, incentivado a ler a palavra, a aprender a partir das Escrituras e a enxergar a realidade pela palavra, buscando sempre no Senhor, no Espírito Santo, o discernimento de espíritos, o que é do Senhor, o que não é, o que é de Cristo, o que não é de Cristo, o que é a favor e reconhece o Filho e o que é anticristo. Deus abençoe e até o próximo vídeo.